Olá, hoje eu vou começar lendo para vocês um livrinho que eu estou falando livrinho porque é um livrinho pequeno, mas ele tem uma importância enorme. É um livro de crônicas da vida real, crônicas do que a autora percebe na vida, né? E é da Marta Medeiros, que eu gosto muito. E esse livro, Non-Stop, fala uma coisa interessante que eu gostaria de ler um trechinho para vocês aqui sobre a infância, sobre a família, sobre os pais, né? Sobre tudo isso que a gente está sempre falando aqui. E muitas pessoas me falam assim, mas a mãe é sempre culpada. Mas não é que seja culpada, mas sim responsável, porque ela está mais próxima ao filho. O pai hoje também está, né? Mas deixa eu ler para vocês verem a importância que a infância tem na vida de uma criança e que a gente não pode se esquecer disso nunca, né? Enquanto pais, enquanto professores, enquanto educadores, enquanto terapeutas. Diz o seguinte: é na infância que inicia o estrago. É lá que vamos nos sentir amados ou rejeitados, carregando os efeitos disso pela vida afora. É bem mais para trás que todos devem olhar se quiserem entender suas atitudes. Adultos são crianças que não tiveram seus medos acalmados, que foram cobrados em excesso, que foram molestadas, tratadas com um mimo despropositado ou uma indiferença brutal. Adultos são crianças que tiveram razão e não foram escutadas, que fizeram bobagem e não foram advertidas, que realizar os sonhos dos outros em detrimento dos seus. Adultos são crianças que precisam ter sua inocência devolvida, nem que seja no último ato. Então, é isso aqui que eu gostaria de falar, que ela usou da poesia, da crônica, né, para falar sobre isso, para falar a importância da infância na vida de uma criança, onde tudo acontece, onde as marcas ficam. Lacan, o grande psicanalista que releu Freud, né, porque ele sentiu que a psicanálise estava se perdendo, então, se perdendo do seu objetivo, do objetivo que ele tinha quando criou a psicanálise, e Lacan nos fala isso, que a infância é importante. Ele tem até um livro, um artigo, um texto de um livro que ele fala sobre isso, que é um livro grossão dos escritos, que fala sobre a parentalidade, né? Sobre as figuras parentais e essa questão da família e tudo mais. Por que é importante? Porque as palavras ficam, né? O pai e a mãe estão ali marcando os filhos com seus desejos, com as suas vontades, com tudo que querem de bom para o filho. E às vezes não, né? Também. Às vezes nem querem aquela criança. E isso tudo vai marcando a criança, marcando no decorrer de sua vida. A relação entre irmãos. E hoje eu até queria falar um pouquinho dessa relação fraterna, né? A relação entre os irmãos. Muitas vezes os pais comparam, caem nessa de comparar um filho com outro. Não existe isso. Cada ser humano é um. Cada ser humano na sua singularidade. E isso filhos também, claro. Filhos são únicos. Um não é igual ao outro, nunca será. Então, a gente não pode ficar comparando, porque isso, além de denegrir aquela criança, ela se sentir humilhada, baixo astral, ela se sentir péssima, se sentir assim, se meus pais estão falando isso de mim, eles não gostam de mim, né? Eles acham que eu sou isso mesmo, porque eles se veem no olhar dos pais. É no olhar dos pais que eles constituem a sua subjetividade, o seu emocional. É nisso que os pais passam. Muitas vezes sem intenção, né? Mas prestar mais atenção a isso, a quando falar com o filho. Quando falar com o filho, usar, não comparar, fazer saber que cada um é um, respeitar o seu desejo. Quando a criança já tiver em uma certa idade, falar para ela, é isso que você quer? Você quer realmente isso que você está pedindo? Você quer isso? Às vezes o pai tem uma intenção boa de dar um brinquedo mais caro, melhor, né? Hoje em dia, principalmente, se rola muito isso. Então, quer dar um brinquedo mais caro e tal, mas pergunta para a criança antes se ela quer. Respeita o direito dela de querer ou não querer.
Porque aí, quando você faz isso, você abre mão do seu desejo e deixa falar o desejo da criança. Deixa ela dizer com palavras se ela quer aquilo realmente. Às vezes ela quer uma coisa muito mais barata, até de menor valor, mas que para ela é importante. Então, cuidado com esse tipo de coisa, de comparações, elogiar um, enaltecer um e jogar o outro lá embaixo. Ou a outra, ou a irmãzinha, ou o terceiro, o segundo. Não importa quantos tem na casa. Evitar comparações. Porque isso, além de ser pejorativo para a criança, de criar uma autoestima muito baixa para eles, né? Que pelo menos a gente só pode afirmar depois que o adulto se forma e vem para você para contar. Você percebe isso no geral. Mas a gente, além de formar isso, essa autoestima baixa, o filho também pode fazer o contrário. Pode falar, vou passar a minha vida inteira provando para ele que eu sou melhor. E eu já vi também muito caso disso, né? Eu vou passar a vida provando que eu sou melhor do que meu irmão. Então, passo uma vida inteira tentando provar para a família, para os pais, que ele é melhor. Que ele é melhor do que aquela outra irmã lá, ou do que o outro irmão. Então, é um desgaste de energia, um desgaste muito grande, sem necessidade. E, além de tudo, uma outra coisa muito importante que eu vejo também é criar uma indisposição, criar uma rivalidade entre os irmãos, sem necessidade. Não há necessidade de criar uma rivalidade, uma inimizade, por conta de uma coisa que foi falada lá na infância e que marcou a criança. De certa forma, né, por todos os lados, marca a criança. Você banha aquela criança desses significantes. É burro, é ruim, é estabanado, não aprende na escola, não forma amigos, não conversa com os coleguinhas. Então, são essas palavrinhas assim, que jogadas ao vento. O seu irmão, nossa, ele é muito sociável, a sua irmã é muito amiga, ela é amiga de todo mundo. Então, são essas pequenas palavras jogadas ao vento que fazem, muitas vezes, criar uma rivalidade fraterna. Uma rivalidade entre os irmãos sem necessidade. Não há necessidade de fazer isso. Não há necessidade, porque isso só... Se você tem um filho, querendo ou não querendo, ele está ali para ser, no mínimo que ele quer ser, amado. O filho, a única coisa que eles querem, gente, é ser amado pela família. É ser querido, ser respeitado nos seus direitos. E é assim que você forma um cidadão, é assim que você forma um sujeito desejante. Um sujeito que entende que muitas vezes as coisas não podem ser e ele vai aceitar isso também. Vai aceitar a castração, vai aceitar que nem tudo pode na vida. Vai conviver com isso da melhor forma. Porque muitas vezes acontece o contrário também, né? O pai dá tudo, a mãe dá tudo para aquele filho, se esquecendo que a vida não é assim. E a gente prepara o filho para o mundo. A gente prepara o filho para estar nesse mundo e viver em sociedade, numa civilização que diz muitos nãos. Quantos nãos a gente ouve antes de chegar a um certo patamar na vida? Quantos nãos, né? Então ele tem que aprender a lidar com isso, saber que não é não muitas vezes. Muitas vezes não dá para aceitar o não. Outras vezes você pode aceitar aquele não e pensar assim, eu tenho que fazer de outro jeito, eu tenho que agir de outra forma, ou eu, né, escolher, fazer uma escolha dentro daquele não que ele está ouvindo. Mas que ele vai ouvir, ele vai ouvir. E ninguém passa imune a isso. Então, procurar ali, dentro do possível, respeitar o filho. Eu vejo muitas mães que indicam a faculdade, a universidade que o filho vai querer fazer, seguindo um ritmo da família ali. Perguntou antes se ele quer, se ele gosta. Eu vejo muito adulto, depois de formado, depois de estar trabalhando muito tempo naquela área, vem cá e fala, não quero mais isso. Eu não quero mais fazer essa profissão. Isso não é para mim, isso não é a minha, não fui eu que escolhi, eu não quero. Não adianta, gente. Trabalho é uma coisa que você passa o dia inteiro fazendo, né? Passa a maior parte do seu tempo. Então, respeitem o direito deles, a partir de certa idade, poder dizer sim, poder dizer não. Mas não é exagerar. Não é também não deixar a criança fazer tudo. A criança precisa do não também. É tudo dentro do limite, dentro de certa flexibilidade. Flexibilidade é a palavra. Vamos ser flexíveis. Vamos aceitar o que ela quer, quando ela quiser, quando você acha que é viável. E vamos
também, quando tiver que dizer não, é não. É não, e é para poder ela saber e entender que na vida também ela vai receber nãos depois na frente. Afinal, a primeira sociedade que a criança vive, a primeira comunidade, a primeira civilização é aquela ali da casa, né? Do ambiente familiar, daquela família. Seja que tipo de família for. Então, muito cuidado com as palavras. Muitas vezes a gente fala, né? Fala por falar e a criança toma aquilo ao pé da letra. Então, tem que ter muito cuidado no que se diz, porque o que a criança vai ouvir, você não sabe que resultado vai ter depois. Você vai saber depois, quando o adulto, né, se torna coisas, vem, joga na sua cara um monte de coisa, de pai e mãe, né? Fala que não queria assim, e fica aquele clima muito agressivo entre pais e filhos, por conta, muitas vezes, dessas coisas que aconteceram lá atrás. Perfeita, educação perfeita, não tem. Eu não estou falando aqui disso, não. Não estou falando que existe educação perfeita. A gente faz sempre o melhor, procura o melhor. Mas nem sempre sai perfeito, sai do jeito que dá para sair. Eu acho que o filho depois também deve procurar, se não foi bem, que tem algo errado ali, busca uma ajuda profissional. Entender que fantasia ele fez. Será que ele escutou aquilo mesmo que ele escutou? Né? Que fantasia ele criou na infância e que levou ele hoje a fazer aquilo que ele está fazendo. Porque, na verdade, o que se ouve na infância são fantasias infantis. É aquilo que a criança fantasia na cabeça dela, que ela é amada, que ela é querida pelo pai e pela mãe, que ela é tudo. Sua Majestade o bebê, Freud já dizia, né? E essa fase acaba, é uma fase de fantasia. É uma fase da infância, mas que passa. Mas que tem que ser valorizada também pelos pais, porque faz parte de toda a formação emocional daquela criança. Formação mental, formação de caráter, né? Tudo isso. Essa é a dica de hoje, gente. E reflitam, pensem. Eu não tô aqui como psicanalista, mas usando dos meus conhecimentos de psicanálise, poder clarear muitas vezes. Os pais não têm a menor ideia disso, não têm a menor ideia sobre nada disso. E aí ela age pelo emocional, né? Pelo inconsciente, que é isso que nos comanda. Então, preste atenção nisso, procure trabalhar também as suas questões enquanto pai e mãe, se você se nunca trabalhou isso, para poder criar um filho com menos problemas, porque totalmente não dá para ser, né? Nada é total. Tudo vai sempre faltar. Em algum momento vai sempre faltar alguma coisa. Né? Eu tô aqui falando com vocês, mas eu sei também que eu não vou poder falar, não dá para falar tudo, muita coisa vai ficar, mas fica pro próximo vídeo, tá? Eu aguardo vocês e qualquer dúvida, se gostarem, se identificarem, se sentirem como pais ali naquela situação, já viveram isso, me contem aí nos comentários, curtam, comentem, compartilhem e não deixem de se inscrever no canal. Um grande abraço.